currículum del doctor Estelio. Él es formado en odontología, ya les dije que él era de Brasil, él vive en la ciudad de San Pablo, es especialista en ortopedia funcional de los maxilares, es profesor del Instituto Brasileño de Pesquisas Odontológicas, confección directa del aparato ortopédico técnica funcional Gómez. Ya él nos explicará acerca de esta técnica funcional, que me encantó esto porque es algo que viene de familia, entonces es como si alguno de mis hijos hubiera estudiado odontología y fuera ortopedista. Sería maravilloso, pero bueno, ninguno hizo nada de ortopedia. Bueno, dirige cursos teórico-prácticos en ortopedia funcional de los maxilares en la Universidad Camilo Castelo Blanco, La Paz, Piñero, Cambucí, Ipiranga, Vila Mariana. Todo eso es en San Pablo, ¿cierto? Todo eso es... Alguns foram em São Paulo, os outros em Recife. Ah, ok. Perfecto. Tinha alguma coisa que foi em Fortaleza, alguma coisa em Chile, mas a maioria em São Paulo. Ok. Bueno, ha publicado artículos científicos en la revista de la Sociedad Paulista de Ortodoncia. ¿Y cómo fue que usted me dijo aquí? El JBO es Jornal Brasilero de Ortodoncia. Brasilero de Ortodoncia. Autor de la técnica y del libro de ortopedia funcional de los maxilares, Técnica Funcional Gómez. Expresidente de la Asociación Paulista de Ciudadanos Dentistas del APA. Es vicerrector del Jornal de la APCDC. Sí, y miembro del Grupo de Estudios de Ortopedia Funcional de los Maxilares, GEM, y miembro del Grupo de Estudios de Oclusión IVO. De este grupo de Oclusión IVO es donde yo lo conocí. ¿Verdad? Y allí sí fue por esse grupo. Então, professor... Bom, antes de mais nada, devo agradecer, e fiquei muito envaidecido pelo convite que Janete ha feito para nós outros, porque eu sou muito apaixonado por ortopedia. Meu padre era ortopedista, do grupo de Maurício Vaz de Lima, não sei se vocês já ouviram falar de Maurício ou não, que são como placas encapsuladas onde se faz movimentos de expansão, de instalação, protusão, e se fazem movimentos ortopédicos com essas placas. E meu padre começou a desenvolver uma técnica onde se buscou uma característica um pouco mais funcional às placas. E eu fiquei muito contente porque Janete me convidou para poder falar um pouco, porque isto é algo que vem de nós outros corações, porque é algo que vem de família, como Janete falou. Meu padre, infelizmente, é falecido como 16 anos atrás, assim, como 16 anos, mas eu trabalhei com ele como 20 anos, então só posso agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de poder seguir trabalhando em aquilo que meu padre desenvolveu. Eu vou apresentar o PowerPoint para que vocês possam ver as imagens e acredito que vai ficar um pouco mais claro o que nós outros vamos falar. E de antemão peço desculpa a Janete, porque eu não queria que, por causa de minha palestra, ela virasse vice-presidente e não vice-presidente. Então, peço mil desculpas por isso. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com nós outros, né? Falar com vocês, e qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me perguntar. Se eu não souber a resposta, prometo pesquisar e passar a Janete para que ela possa transmitir a vocês a resposta de uma dúvida que, por algum motivo, não consigo esclarecer. Este grupo, o grupo de los estudos maxilares de Maurício, o grupo GEM, é um grupo que foi criado há quase mais de 50 anos por Maurício, e a nossa técnica se foi desenvolvida em cima dos aparatos de Maurício. Então, eu sempre coloco os aparatos para que vocês possam da onde se partiu. Este é meu padre, Dr. Walter de Freitas Gomes, ele que criou esses aparatos que eu vou mostrar a vocês. Eu ajudei no desenvolvimento deles. O livro
que explica os aparatos eu que escrevi junto com meu padre, mas o desenvolvimento primário foi feito por meu padre, não foi feito por mim. Eu continuei o desenvolvimento das aletas, como nós outros chamamos, mas tudo se começou por volta dos anos 90, com a primeira letra que é para tratar as mordidas cruzadas unilaterais. Meu padre sempre falava que o desafio vai mais adelante do que o simples cambiar de la posição de los dientes. ¿Por quê? Porque a ortodôncia tradicional se procura mais se fazer os alinhamentos dentários. E nós outros, lá atrás, achávamos que isso não era solamente o suficiente. Então, procuramos produzir um aparato que se pudesse trabalhar melhor a postura, a musculatura, e se pudesse cambiar a forma dos maxilares e a postura dos maxilares para se obter um resultado melhor e mais estável. Este é meu telefone, é o WhatsApp, e meu correio eletrônico. Quem quiser entrar em contato, qualquer problema que eu puder ajudar, eu lo passo. Se necessitarem também, quiserem que eu lo mando a parte, que infelizmente está em português, mas eu tenho o livro digitalizado, posso passar a Janete e ela pode passar a quem se interessar, tá? Será um prazer. Ustedes vejam esse paciente, ele nos procurou porque tinha uma mordida cruzada unilateral do lado direito. Se você prestar atenção, houve um câmbio da postura da mandíbula que se rotacionou, ela girou para o lado da mordida cruzada. Este lado teve alterações não somente na postura da mandíbula, mas a maxila, o arco ficou um pouco menor e a mandíbula teve um agrandamento do lado direito. Não sei se é muito nítido isso ou não, mas nesta região houve uma deficiência de desenvolvimento e esta se desenvolveu um pouco mais e a mandíbula se rotacionou para esse lado. O aparato que nós outros usamos, nós outros chamamos de aleta funcional Gomes. Este aparato é feito em cima de placas oclusais, que são placas encapsuladas na boca. Todas têm um tornilho de expansão bilateral. Nós outros hacemos as placas, muitas vezes, essas placas são hechas direto na boca do paciente. Hoje temos técnicas que são mais avançadas, podemos fazer isso digitalmente e se construir os aparatos em cima de modelos escaneados, que é muito mais fácil de se fazer. Mas há 10, 15 anos atrás não teníamos essa possibilidade, né? Então, muitos aparatos foram feitos diretamente no paciente, o que deixa os aparatos um pouquinho mais feios, né? Não são tão belos, tão ricos. Acá, o que eu estou tentando mostrar para vocês é a rotação da mandíbula, que neste caso foi para o lado direito, que é o lado da mordida cruzada. Perceba que há um desvio da linha média para o lado da rotação. E após o tratamento, vocês percebem que a linha média está completamente corrigida. O mais importante, a expansão da maxila foi tão grande e tão boa que nós outros podemos observar que não há inclinação dos dentes para o lado vestibular. Os dentes estão posturados na inclinação correta. Sempre os aparatos têm que corrigir a postura da mandíbula. Então, vocês estão com um paciente que estão com a mandíbula desviada para o lado direito. Eu faço o aparato já posturando a mandíbula na posição correta.
e impeço que ela retorne à posição viciante. Acá, solamente para que se possa entender bem, quando nós temos uma mordida cruzada, essa mordida cruzada acaba por criar uma compressão da maxila, do lado cruzado. Porque as cúspides, deixa eu retornar acá, as cúspides VIPs, a vestibular de lo superior, está sofrendo uma pressão que gera um movimento de compressão da maxila. No lado inferior, ocorre justamente o oposto. A cúspide lingual do inferior sofre uma compressão que leva a um crescimento lateral da mandíbula. Isso solamente pelo movimento de deglutição, aonde o paciente morde no lado cruzado, comprimindo a maxila, e no lado não cruzado, expandindo a maxila. Isso está muito bem descrito nos livros de Vilma Simões, do movimento lateroprotusivos, onde os movimentos lateroprotusivos é que levam à expansão da maxila e se contém o crescimento da mandíbula. Nesse outro slide, eu estou preocupado em mostrar para vocês a posição da língua e do músculo bucinador. Mira, a língua no paciente que não tem a mordida cruzada, ou seja, do lado que não está cruzado, a língua faz uma pressão durante a deglutição, no sentido de se expandir a maxila. Já o músculo bucinador, ele faz uma compressão da mandíbula. Por que ele faz isso? Porque durante o movimento de deglutição, nós temos que selar a boca. No ato de selar a boca, temos que criar um vácuo para que possamos deglutir. Então, a língua acaba por fazer um estímulo de crescimento da maxila e o músculo bucinador tem que selar a parte inferior externa e a pressão que ele faz maior é justamente acá, nos dentes inferiores. Infelizmente, no lado que está cruzado, o mecanismo se inverte. E os músculos bucinadores acabam trabalhando de maneira invertida. Ele faz pressão durante o movimento de deglutição para comprimir a maxila. Então, ele está fazendo uma pressão que comprime transversalmente a maxila. E a língua vem na parte inferior e se faz uma pressão para expandir a mandíbula. Vocês todos conseguem compreender isso que estou mostrando acá? Está indo bem? Sim, doutor, sim. Eu fiz um alimento que eu não sei de onde eu arrumei um alimento azul, mas acredite, este que está entre os dentes está simbolizando algum alimento que nosso paciente está a mastigar. Acá, a língua está sendo uma pressão para recolher e impedir que o alimento vá à boca. Então, do lado que o paciente não tem a mordida cruzada, a língua recolhe o alimento, hace pressão acá na maxila e joga o alimento entre os dentes para que seja triturado. Na parte do bucinador, na parte do vestíbulo, o bucinador tem que fazer um anteparo para que o alimento não fique na parte vestibular, e ele empurra e captura esse alimento e manda de novo entre os dentes para que se faça a trituração. Por isso que a língua expande a maxila e o bucinador contém o desenvolvimento da mandíbula num paciente que está com normo-oclusão. Já do lado que está com a mordida cruzada unilateral,
exatamente aquilo que falamos no slide anterior. Se ocorre o oposto. O bucinador, os feixes superiores do bucinador se trabalham para que e se impeça para que o alimento escape ao vestíbulo superior e seja recolhido e levado entre os dentes para que seja triturado. Quando ele faz isso, ele faz uma compressão na maxila. E a língua faz o mesmo na parte inferior. A língua captura o alimento que estava vazando acá pela cúspide palatina do superior, cria uma barreira para que o alimento seja triturado acá, mas quando faz isso, se cria um movimento de expansão da mandíbula. Tudo bem? Sim. Acá é um gráfico perfeito? Acá, até esse momento, nenhuma dúvida. Este é um gráfico de um grande amigo meu, Lindenberg Mariano. Nós outros falamos que é Bergão, é um nome carinhoso. É uma pessoa fantástica, um grande estudioso de ortopedia cá em Brasil. É uma pessoa que desenvolveu uma teoria que chama Circuito das Forças, acá embaixo. Esse circuito da força foi baseado na mensuração dos crânios secos, aonde ele mediu 300 crânios secos e reparou que no lado aonde temos a menor dimensão vertical, que é o lado, no caso acá, da mordida cruzada, o crânio se desenvolvia menos do que do outro lado, havendo uma rotação da mandíbula e uma rotação também da maxila em sentido oposto. Ele mediu também, aí temos que marcar um dia com ele para que ele possa mostrar esse trabalho em maior grandeza. Ele mediu inclusive os forames e se reparou que os forames do lado do trabalho, os forames tinham um diâmetro menor do que os forames do lado de não trabalho. Isto vem a comprovar a teoria que apresentei antes da mordida cruzada unilateral. Acá solamente para mostrar a importância do músculo bucinador. Nós outros falamos pouco do músculo bucinador, mas se vocês forem olhar bem, o músculo bucinador é muito grande, é muito forte, é muito largo, e ele está ligado diretamente com o orbicular dos lábios. E acá, acredito que vou mostrar melhor no próximo slide, temos um detalhe anatômico muito interessante, porque as fibras superiores do músculo bucinador estão ligados ao orbicular dos lábios superiores. As fibras inferiores do músculo bucinador estão ligados ao orbicular dos lábios inferiores. Mas as fibras do meio, medianas, elas se dividem em duas. A parte mediana superior, por incrível que pareça, se vai ao lábio inferior. E a parte mediana inferior se vai ao orbicular do lábio superior. Isto mostra para nós outros a importância que tem no músculo bucinador, porque se nós outros pudermos afastar o músculo bucinador, me compreende que, como está ligado ao orbicular dos lábios, ele vai tracionar o orbicular dos lábios. Então, o simples ato de fazermos uma expansão boa, uma expansão severa, em que se possa afastar o músculo bucinador, nós outros teremos uma ação sobre o arco superior, como se fosse um arco de Hawley. Esse arco, o lábio, o orbicular dos lábios, é que vai cerrar a mordida aberta para nós outros. Não sei se consegue compreender a importância disso, porque se afastamos o músculo bucinador, automaticamente o orbicular dos lábios cierra a mordida para nós outros. Acá estou mostrando um aparato, não é necessário se fazer desta color, eu fiz solamente porque aparece mais na fotografia, aonde podemos ver as aletas, os escudos que nós outros estamos falando. A função desse escudo, qual é?
afastar o músculo bucinador. É claro que se nós temos uma mordida cruzada unilateral, ele só vai ter o escudo, o aparato, a aleta, solamente do lado da mordida cruzada. Não teremos de los dois lados. Nós colocamos de los dois lados quando estamos falando de mordida aberta ou quando estamos falando de classe 3, ou mordidas cruzadas bilaterais. Aí necessitamos usar os escudos de los dois lados, senão solamente do lado da mordida cruzada. Ninguém me perguntou ainda, mas a oclusão, como é a oclusão desse aparato? A oclusão é lisa, completamente lisa, plana, me compreende? A oclusão não pode ter a marca dos dientes antagonistas. Sin interdigitación. Sin interdigitación, perfeito. O sea, lisa. Lisa, completamente lisa. Acá se pode ver bem. A oclusão não necessita matar o paciente, ok? Podemos fazer o aparato com o paciente vivo. Mas, de qualquer forma, acá, a oclusão completamente lisa e sempre com parafuso de expansão. Nós temos o hábito de sempre tocar por palatina os dentes anteriores, para que se ganhe espaço. Depois, se sacamos o acrílico, e esses dentes se cerram e se posicionam. Com isso, sobra espaço para os caninos. Outra coisa importante acá, para que nós podemos ver bem. A placa não é uma placa de acrílica, onde há acrílico entre os dentes. Por havermos acrílico entre os dentes, ela funciona também como uma placa de disfunção de ATM. Com isso, conseguimos descomprimir a zona do disco articular. Acá estou mostrando a inserção dos músculos bucinadores, aonde os escudos, as aletas vão afastar o músculo. Outra coisa importante, o escudo tem que vir sempre adelante do canino. Acá não foi, ele deveria vir mais acá. Para que se pegue, não a parte reta, mas a parte em que o arco inferior começa a ser a curvatura do arco. Então, acá está o músculo, a inserção do bucinador e a aleta. Percebe que todos os casos, eu vou mostrar os aparatos na boca, mas veja, era uma maxila muito pobre. E tínhamos uma mordida cruzada bastante severa acá. Pode ver que depois do descruzamento e da expansão, é uma expansão bastante severa, é uma expansão muito grande, mas não há inclinação dos dentes. Não sei se vocês conseguem reparar isso, nem tampouco problemas periodontais. E acá o aparato. Novamente, mostrando o tamanho e a importância do músculo bucinador, eu gostaria que vocês gravassem essa imagem, porque é um músculo muito grande, muito potente, muito forte, e que se não foi afastado, se nós trabalharmos desprogramando essa musculatura, nós temos recidivas delas expansões e não sabemos por quê. É porque o músculo bucinador não foi desprogramado, afastado da maneira correta. Sempre em todos os aparatos que vocês forem fazer com as nossas placas, sempre se tem que corrigir a postura mandibular no ato da instalação do aparato. Então, se o paciente tem um desvio da mandíbula, no caso acá, para o lado direito, temos que fazer o aparato corrigindo esse desvio. Por isso que acá temos a aleta. Eu vou fazer esse meu rosto para que vocês possam compreender. Eu estou com o paciente
com a mordida cruzada do lado direito. Se eu faço o aparato sem ter um escudo acá, eu não consigo colocar a mandíbula em uma posição. Então, o que faço? Eu posiciono o paciente na cêntrica e se construo o escudo acá. Isto pode ser feito em articulador? Claro que se pode. Mas o importante é que esse escudo acá, que estamos falando disto acá, que esse escudo no aparato, tem que ter uma oclusão completamente lisa de los dois lados e tem que ser grande o suficiente para afastar a musculatura do músculo bucinador. Todos me compreendem isso? Sí, tiene que ser grueso Sim, para separar el músculo bucinador. ¿Exacto? exato. Ok. Exato. Quando o paciente tentar retornar à posição viciosa, à posição errada, à posição que estava acostumado de fazer com a mordida cruzada, ou seja, o paciente vai bater no escudo e vai desviar a mandíbula pelo lado correto. Ao fazer isso, a força que usa para bater no escudo vai criar uma força de contenção e de remodelação da mandíbula deste lado e vai criar uma força de expansão da maxila deste lado, que, associada ao parafuso de expansão bilateral, vai me permitir fazer uma expansão desta importância, que vai permitir corrigir por completo a mordida cruzada unilateral. Quando vocês chegarem numa expansão deste tamanho, desta importância, vocês podem sacar o aparato, que o músculo vai fazer a pressão e vai colocar o paciente em oclusão correta. Me compreende? É a própria musculatura do paciente que vai determinar a oclusão final do paciente. Então, eu sempre faço uma sobreexpansão. Sempre, em todos os casos. Saco o aparato e deixo o paciente um mês sem aparato. Quando retorna à minha oficina, eu vou saber se a musculatura se posicionou da maneira correta ou não. Acá, mostrando aquilo que falei sobre o músculo bucinador. Que a parte superior do bucinador vem ao orbicular do lábio superior, que a parte inferior do músculo bucinador vai ao orbicular dos lábios inferiores, e as bandas média superior ao orbicular dos lábios inferiores, e a banda média inferior ao orbicular dos lábios superiores. Se hace a covinha acá. Sempre após fazer uma expansão da mordida cruzada unilateral, muitas vezes, no paciente, temos dois tipos de problema. Quem trabalha bastante com ortopedia já deve ter notado, já deve ter reparado, que temos paciente que, ao se rotacionar a mandíbula na mordida cruzada, ele pode rotacionar a mandíbula para atrás, e aí nós temos uma classe 1 de um lado e a classe 2 do outro, do lado da mordida cruzada, mas temos paciente que não. Se rotacionou a mandíbula, mas a mandíbula se foi adelante. E quando a mandíbula se vai adelante, depois de descruzado a mordida unilateral, nós entramos com as aletas de los dois lados. Para quê? Para que a aleta que um estímulo que impeça a projeção da mandíbula e se trata, então, da classe 3, que pode ser resultante do descruzamento da mordida, porque se a mandíbula se rotacionou para frente, ao se corrigir a mordida, veremos que temos um paciente que tem uma tendência de classe 3 muito grande. Os escudos, então, vão funcionar como? Nós vamos construir os aparatos com a paciente com a cabeça levemente inclinada para lá atrás. Quando fazemos isso, a mandíbula se desloca um pouco atrás, e aí nós vamos construir o escudo. Na hora que o paciente está em norma, ele vai morder,
vai bater no escudo, levando a mandíbula para trás e projetando a maxila para adelante. Um dia que nós outros tivemos uma oportunidade nova, eu posso falar solamente de como tratamos as classe 3. De qualquer forma, vou tomar a liberdade de mandar acredito que já mandei, né, Janete, a ustedes os fascículos do livro. Sí, ya yo lo pasé ayer al Perfeito, perfeito. al chat de la sociedad. Ya en el chat de la Ok. sociedad tem todos los archivos que você escribió con seu padre, com Ok, seu pai. ok, perfeito. Então, quem se interessar um dia e puder olhar, vai entender o que estou falando solamente de classe 3. Mas, basicamente, a função da aleta é impedir que a mandíbula vá adelante e, quando o paciente deglute, a transmissão da força bate na aleta e projeta a maxila adelante e se contém o crescimento da mandíbula. Acá é um resumo de tudo que abri para vocês. A posição da língua e do bucinador durante a deglutição. Acá, o que acontece com a transmissão das forças oclusales durante a deglutição, durante o movimento de apertamento. Acá embaixo, o que ocorre com a musculatura durante o triturar dos alimentos. Acá, a função do aparato, quando colocamos o escudo e o paciente tende a voltar à posição viciosa, ele bate na aleta, direciona a mandíbula à posição correta e se leva a maxila a se desenvolver. E acá mostrando o aparato afastando a musculatura do bucinador. Então, vamos ver um caso agora do tratamento. Esse paciente tinha uma mordida cruzada muito severa acá. Vocês podem perceber que há uma inclinação dos dentes do lado do cruzamento. Na maxila há uma inclinação dos dentes para palatina. A mandíbula, se vocês perceberem acá, ela tem um desenvolvimento mais largo, mais ancho acá. É ancho que se habla, não? Do que acá. Sim, mais ancho. Ancho, perfeito. Acá, se vocês perceberem, há uma rotação da mandíbula para o lado direito, né? Então, esta é uma placa feita por um colega nosso em curso, onde nós outros colocamos um aparato de expansão superior. A oclusão é lisa. Acá temos o escudo. Percebe que é muito largo, justamente para que se possa afastar a musculatura do bucinador. Se é hecho corrigindo a postura da mandíbula. Percebe que acá nós já rotacionamos a mandíbula para o lado certo. Nós falamos de miocêntrica. Então, acá a mandíbula está em miocêntrica. E todas as forças que o paciente faz para voltar ao lado vicioso, ele bate no escudo e se transmite à maxila. Então, todas as forças de deglutição batem acá e se cria uma força onde vai se expandir mais a maxila deste lado do que deste. Então, apesar de haver um parafuso de expansão unilateral acá, este lado se desenvolve mais do que esse. Pela força da deglutição, no retorno da mandíbula à posição viciosa, batendo na aleta e retornando à posição correta. Repara que após a expansão, nós outros temos a correção da cêntrica mandibular. O paciente está agora com a mandíbula em posição. Repara que houve uma expansão muito grande e que os dientes não estão inclinados. Não houve uma expansão com inclinação dentária. Não. Houve uma expansão da estrutura óssea. Se vocês repararem bem, essa é uma rotação da mandíbula, mas a mandíbula não foi atrás. Ela veio um pouco adelante. Então, nós outros, para tirar qualquer estímulo, qualquer
perigo que esse paciente possa ter de avançar na mandíbula, colocamos agora as aletas bilaterais. Temos a aleta dos dois lados, porque toda vez que o paciente tentar avançar na mandíbula, ele bate nas aletas, se protui a maxila e se contém o crescimento da mandíbula. E continuamos com o parafuso de expansão bilateral. Qual é a ativação deste parafuso? Podemos fazer a ativação como 2, 3 vezes por semana. Ha passado como 20 dias, nós pedimos ao paciente para que se retorne à oficina. Então, ele retorna à minha clínica, onde eu quebro lado do aparato, retorno o parafuso a zero e se completo a resina nesse pedaço, para que volte a crescer com a expansão. O sea, con rebases de... Com rebase, perfeito. Okay, sistema de rebase. Okay. Sistema de rebase. Acá estou mostrando a vocês, depois que retiro, que saco a placa. Tirei o aparato, saquei o aparato, deixei ele ir para casa e me retornou dessa maneira. Percebe que a expansão é muito grande. E continua com a mandíbula em posição correta. Não se recidivou. Aqui, após 6 meses sem aparato. Inclusive, se quebrou acá o incisivo. Deve ter batido alguma coisa cá. Percebe que o caso fica estável? Eu não tenho recidiva. Está sem aparato, sem nada. Está, inclusive, se cambiando os dentes. Retorno sem aparato após 3 anos. Eu tomei o cuidado de não restaurar esse dente para que você deseja pelo mesmo paciente. Olha os encaixes oclusais. Me compreende? Não tem recidiva, não tem nada. O paciente está em uma posição tremendamente estável. Ainda não se cambiou os premolares. Tem solamente os primeiros, mas os segundos ainda não se cambiou. Não há nenhum perigo desse paciente se retornar à posição que tinha anteriormente. Isso é interessante porque vamos observar o rosto da chica. Vocês conseguem perceber que essa mandíbula está um pouquinho desviada para cá? Que essa distância cá é diferente dessa distância cá? Vocês percebem isso ou não? Que temos este ombro mais baixo do que este. Que esta maçã do rosto acá é mais ampla do que esta cá. Porque acá é onde tem a mordida cruzada. Então, este pedaço é mais delgado, é mais estreito. E acá é mais ancho. Vocês percebem isso? Sim. Depois do tratamento terminado, olha cá. Como melhora. O ombro. Acá deveria ter sacado a foto sem estar apoiado na cadeira odontológica. Acá, infelizmente, eu não tomei esse cuidado à época. E a paciente sorrindo, isso é importante. Quando vocês querem saber se a musculatura está bem posicionada, está bem relaxada, pede para o paciente sorrir. E se ele sorrir e os dois lados se tiveram, como vou falar em espanhol, se ao sorrir, se no sorriso, o paciente sorrir por igual, os músculos puxarem por igual, se afastarem por igual, é sinal que a musculatura está bem posicionada. Tranquilo, puedes decir que si los músculos se separan, si la sonrisa es similar, simétrica. Perfeito. Exatamente isso. Eu tomei o cuidado de
todos os casos que eu coloquei aqui, a não ser que tenha escapado algum e eu não prestei atenção, serem sempre do lado direito, tá? Porque assim fica mais fácil de nós outros percebermos os câmbios. Este paciente, a mesma coisa, está com uma mordida cruzada muito severa do lado direito, a mandíbula fica mais ancha do lado de cá do que do lado não cruzado. Se vocês prestarem atenção na dimensão vertical, a dimensão vertical deste lado é menor do que do lado de cá. A maxila é bem mais atrésica cá do que do lado de cá. Então, temos que a primeira coisa é tirar a rotação da mandíbula que está do lado direito. Acá, após expansão. O aparato é exatamente o mesmo que foi usado no paciente anterior. Expansão com a aleta unilateral, sempre com a placa encapsulada. E perceba que tivemos uma expansão muito grande, porque a maxila se cresceu bastante e as inclinações dos dentes, é muito importante se perceber isso, que a inclinação do dente o dente não ficou inclinado para vestibular os dentes maxilares. Muito pelo contrário, estão até ligeiramente inclinados para a palatina. Essa irra foi o mesmo problema. Tem uma mordida cruzada acá, a mandíbula se rotacionou para o lado direito. Se vocês prestarem atenção, cadê minha seta cá? Se mudou demais aqui, olha. Aqui ela está muito ancha, mas muito ancha essa mandíbula. Inclusive o molar está inclinado desta maneira. Então nós outros tivemos que fazer uma expansão muito forte. Fizemos uma expansão onde as cúspides palatinas estão quase passando pelas cúspides vestibulares de los inferiores, quase como uma mordida de Brody. Não é necessário levar a tanto, mas tem que se fazer uma expansão muito forte. Quando se chega a isso, se saca o aparato e deixa aquele músculo, não sei se vocês conseguem ver minhas mãos, mas o músculo vai levar os dentes à posição. Comprime novamente. Comprime novamente. Acá, quando se sacou o aparato. Essa é a ação do músculo bucinador comprimido. Veja que acá não se comprimiu tanto quanto no lado cruzado. Acá, 1 ano após a remoção dos aparatos. 2 anos após a remoção. Percebe que o caso está muito estável. A recidiva que temos acá é coisa de menos de 1 milímetro acá. E isso é mais pela inclinação desse dente, que faltou um pouco de espaço para o canino acá. Quem conhece os aparatos de Maurício, sabe que acá seria interessante se fazer um movimento de distalização para que esse canino desça um pouco mais. E fique numa posição mais favorável como esse. Essa era uma mordida cruzada, onde a mandíbula se rotacionou para trás. Veja lá a oclusão. A chave de canino. E este é o rosto da menina antes e após a expansão. Veja que aqui o mesmo problema. Ó. Este lado, a maxila é muito mais pobre, e aqui a maxila é muito mais ancha do que do lado de cá. E ao se terminar, vemos que estão mais ou menos iguais. Este é um outro caso, onde temos uma mordida cruzada muito severa cá e uma mordida cruzada unilateral do lado de cá. E como abri para vocês, o que hacemos se tivermos uma mordida cruzada que são de los dois lados? Hacemos
aletas de los dos lados. Então, acá nós vamos fazer uma expansão com a placa, onde temos os escudos de los dos lados. Quando nós começamos a fazer a expansão, percebe que a mandíbula está um pouquinho rotacionada para o lado direito. Por que disso? Porque no ato da confecção dos dois escudos, provavelmente não ficou muito centralizada a mandíbula. Então, isso é mais um problema da confecção do aparato do que de um desvio postural do paciente. Acá, com a correção já da postura, se percebe que, após se fazer a expansão, se descruzou a mordida do molar, que estava cruzado aqui, e se resolveu o problema da mordida cruzada do lado esquerdo. E a postura mandibular ficou correta. Este é um paciente que provavelmente, se não se fazer o tratamento, ia ter uma mandíbula muito larga, muito ancha, porque já era muito larga acá e estamos numa dentição decídua, né? Começando a ficar uma dentição mista. Então, uma mandíbula muito larga assim, quando chegar na fase adulta, seria muito difícil o tratamento. Aqui, após a expansão, com o aparato, fizemos o aparato numa cor vermelha, não ficou bueno, não se hace dessa cor. A expansão bilateral, a aleta do lado de cá e a aleta de cá. A aleta cá teria que ter vindo um pouco mais abaixo. E ficou muito chica. Tinha que ser um pouquinho maior. Usted dice que debe ser que toque más al diente 63, en este caso, más baja. Sí. Y a nivel cervical del 63, perdón, a nivel del 63 está bien. Lo que está faltándole es un poco más a nivel del 73, que tocara mejor, que sí, cubriera la cara vestibular, ¿cierto? Perfecto, teria que ter vindo aqui, a cervical. Como venía con el 64, con el 74, ¿cierto? Okay. Perfeito. Exatamente isso. E sempre lembrar que a oclusão é lisa, é plana, não tem intercuspidação. Acá, após a expansão, você vê que temos uma melhora muito grande. Continuando com a expansão, acá se percebe que isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é algo que sempre acontece nos outros casos. Nos casos que nós fazemos, sempre acontece o mesmo. Temos uma projeção da pré-maxila muito forte. Vocês podem prestar atenção que acá sempre temos uma pré-maxila muito forte, muito ancha, muito preponderante, e que sempre terminamos com os dentes com leves inclinações para a palatina. Os dentes não terminam inclinados para a vestibular, mesmo se fazendo grandes expansões. Acá podemos ver o que esta menina cresceu, o rosto dela. Não sei se dá para perceber bem, mas todo o terço médio da face dela cresceu e muito. Esse crescimento foi dado por quê? Porque nós tivemos essa placa aqui de expansão bilateral. Acho que aqui deu para entender, deu para nós outros compreender o que estava falando quando hacemos as aletas bilaterais, que elas contêm o desenvolvimento da mandíbula e transferem todo o estímulo de crescimento da mandíbula à maxila. Mas adelante vou mostrar casos para vocês que têm as radiografias, que vocês vão poder compreender os cambios melhor. Mas vejam bem, acá temos uma mordida cruzada
muito severa do lado esquerdo, onde houve uma grande rotação da mandíbula pelo lado esquerdo, e a maxila está muito pobre. Não teremos espaço para os dientes. Veja que depois, mira, depois de fazermos a expansão, é que nós outros vamos ter uma ideia do tamanho da dimensão vertical que esse paciente tinha se perdido. Esta é a nova dimensão vertical desse paciente. Se recuperou por completo a dimensão vertical. E como abri para vocês, repara que a pré-maxila começa a se conformar. Acá, depois de feito a expansão unilateral e se corrigir a postura da mandíbula, entramos com a expansão bilateral, com as aletas bilaterais, justamente para se conter o crescimento da mandíbula. Veja que ainda não houve o câmbio dos caninos, mas a maxila está muito ancha, cresceu bastante, o tecido ósseo é muito farto. Percebe os cambios que tivemos neste paciente? Olha, a dimensão vertical que se cresceu muito, a expansão foi muito grande, muito larga, muito ancha, e se corrigiu por completo a postura. Não temos mais nenhum tipo de problema de recidiva da mordida cruzada. Aqui se vê como se conforma a maxila. E podemos ver a forma que ficou a mandíbula. Se cresceu demais. Este paciente tem uma mordida cruzada com a rotação para anterior da mandíbula. Então, este é um paciente que é classe 3, porque com essa idade, para mim, ele já é um paciente classe 3. Mesmo que você olhe aqui, você não veja esse perfil de classe 3, mas a mandíbula rodou muito para frente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a expansão com a aleta unilateral. Acá está com a aleta unilateral, sempre com oclusão lisa. Depois da expansão, começamos a ter esse contato, nós outros chamamos de los primeiros contatos proprioceptivos acá, nos incisivos. Esses contatos é que irão estimular o desenvolvimento da pré-maxila. Pode ver que quando começou esse contato, a pré-maxila começou a se conformar, criar um formato mais harmônico, mais bonito, e começamos a conter o crescimento da mandíbula. Olha a diferença de cá para cá. Continuamos com a expansão. Aqui, erroneamente, e peço perdão a vocês, estamos com a aleta somente de um lado. Nesse passo, já deveríamos estar com a aleta dos dois lados. Sempre com oclusão lisa. Olha como expandiu bem. Outro caso para vocês de mordida cruzada unilateral, aonde foi colocada a aleta unilateral para a expansão inicial e depois a aleta bilateral. Percebe a diferença? Olha, cresceu bastante a maxila. Ela vai se desenvolvendo bastante. Repara que nós não temos mais aquele problema com a postura da língua. Todos os casos, vocês percebem que vão terminando do mesmo jeito, começa a formar uma maxila muito forte, muito larga. Essa maxila, ela contém o desenvolvimento da mandíbula. Repara que o rosto sempre desenvolve. Eu estou correndo um pouquinho para poder chegar nos casos que eu possa mostrar alguns exames radiográficos. São alguns casos mais severos. Esta paciente acá tem a mordida cruzada muito severa e a mordida cruzada é unilateral e pega a parte anterior.
somente não descruzou deste lado. O que foi feito? Foi feita uma expansão com a aleta unilateral. Depois de descruzado, se entrou com a aleta bilateral. Mas acá vocês percebem a alteração que ela tem no rosto, que é muito severa. Olha agora. Não tem mais. A postura do ombro dela, esse ombro era bem mais caído, ele melhorou um pouco. Vamos ver caso a caso. Primeira coisa, quando fizemos a expansão com a aleta unilateral, ela tinha, segundo a análise de Subtenley, somente 3 milímetros de espaço para respiração. Após a expansão, foi para 6 milímetros. O que os otorrinos dizem é que é necessário pelo menos 4 milímetros para que se tenha na respiração não crítica. Vamos olhar a radiografia panorâmica da menina. Após a expansão e a correção com aletas, vejam que a maxila cá era muito pobre, olha o tamanho. E eu quero que vocês percebam que não houve fechamento de los ápices de los dientes, porque não houve trauma nos dentes. Nenhum dente sofreu nenhum tipo de trauma. Por isso que não há fechamento nem arredondamento de los ápices. Percebe que a oferta de espaço é muito grande. A melhora no rosto também é enorme. Se vocês prestarem atenção, olha, este lado era muito mais pobre que este, já não acontece mais acá. Acá nós vamos ver outra coisa. A maxila era muito pobre. Percebe que a maxila estava projetada muito atrás da mandíbula. Depois de se fazer a expansão, houve um crescimento e um avanço da maxila muito grande. Acá nós podemos perceber outra coisa muito interessante, que houve um crescimento da região posterior do crânio da paciente. E que a maxila começou a avançar, se projetar adelante. Repara que houve um crescimento muito grande do terço médio da face. Este é um outro caso. Essa paciente tem mordida cruzada do lado direito. Nós outros vamos fazer, então, uma expansão bilateral com a aleta unilateral do lado direito, corrigindo a postura da mandíbula. Após hecho a expansão bilateral, com a aleta unilateral para corrigir a postura da mandíbula, se colocamos as aletas bilaterais para impedir o avanço da mandíbula e transmitir a força de deglutição que avança a mandíbula à maxila, ou seja, toda vez que o paciente deglutir, estará estimulando o crescimento e a projeção da maxila adelante e segurando e contendo o crescimento da mandíbula. Acredito que acá isto fica bem nítido. Após hecho mais expansão, acá retorno do paciente sem aparatos. Perceba a estabilidade do caso, como cresce a maxila do paciente, como ela se projeta adelante. E eu queria mostrar os estudos eletromiográficos que nós outros fazemos nesse caso. Se vocês prestarem atenção acá, nós outros temos a mandíbula rotacionada para o lado direito. Então, a musculatura de temporal posterior, o que é temporal posterior? Essas fibras de los temporais.
elas ajudam no movimento para puxar a mandíbula atrás. Elas estão mais ativadas do lado cruzado do que do lado não cruzado. Então, as fibras de los tempolares posteriores estão mais ativadas do lado cruzado, porque estão trazendo a mandíbula para trás do que do lado não cruzado. A musculatura de supraioídeos. Se vocês prestarem atenção, os supraioídeos, que acá estamos chamando de digástrico, estão mais ativados do lado cruzado do que do lado não cruzado. Tem um motivo para isso. Lembra que eu falei para vocês que a língua está mais baixa desse lado do que desse? Lembra aquele gráfico que eu mostrei no começo da palestra? Sim. Isto é a comprovação daquilo que falamos anteriormente. Após a expansão e a correção da postura, o que vocês vejam? Que os temporais posteriores atingiram o mesmo nível eletromiográfico, ou seja, a musculatura está trabalhando com o mesmo grau de esforço, porque ela está excêntrica. E a musculatura do músculo digástrico, ou seja, da língua, melhorou. Antes estava na proporção de 3 para 2. Agora está 2. Se não enxergo mal, 2,7 para 2,1, porque a língua está subindo. Acá eu estou mostrando a musculatura do esternocleidomastoide, né? E do trapézio. O esternocleidomastoide, cadê minha seta? Aqui. Se vocês prestarem atenção, os dois estão com uma postura praticamente igual antes do tratamento. Por quê? Essa paciente não tinha essa mandíbula avançada, então o externo não estava fazendo força mais. Agora cá, percebe que do lado que nós corrigimos, o externo está fazendo um pouco mais de força do que do lado que nós não corrigimos. Por quê? A mandíbula estava avançada um pouco assim. Na hora que nós corrigimos, a própria posição da cabeça muda. Se vocês olharem bem, ó, esse ombro está bem mais alto que esse aqui. Ó. Com a mudança da posição da cabeça, houve uma mudança da posição do esternocleidomastoide. E do trapézio a mesma coisa. Se vocês olharem deste lado, que é o lado esquerdo da paciente, o trapézio está muito mais puxado do que do outro. Ele está fazendo muito mais força. E após o tratamento, eles estão praticamente iguais. Ó. Houve um relaxamento da musculatura do trapézio desse lado, inclusive, e uma pequena ativação do outro, para que pudesse realmente corrigir a postura do ombro. Gente, não é porque você tem uma mordida cruzada unilateral que o músculo vai sempre subir para o mesmo lado. Não. Depende se a mandíbula rotacionou para trás ou para adelante. O importante é que você corrige a posição do ombro, corrigindo a postura da mandíbula. Se ela rodou para trás, você vai ter uma subida do ombro desse lado. Se ela rodou para frente, inverte. Ustedes corrigindo a posição da mandíbula, você vai corrigir a posição do trapézio. Não sei se deu para compreender mais ou menos por que eu hablo em miocêntrica, é porque com as aletas e com a expansão conseguimos acertar a musculatura do paciente. Esse é um caso que também é interessante porque é somente um dente cruzado. Mas como o dente, o 22 dos está muito cruzado, ele está atrapalhando o movimento de lateralidade para cá, porque ele interfere, e está atrapalhando o movimento de lateralidade para o outro lado. Então, ele está interferindo dos dois lados. O que foi feito nesse caso? Foi feito na expansão e depois na distalização de ambos os lados. E vocês vão ver
que melhorou demais a posição dos dentes. Mas não estou preocupado com o dente acá. Quero que vocês compreendam a alteração que isso causa no rosto do paciente. Este é o lado que o lateral estava cruzado. Se vocês conseguirem observar bem, vai perceber que esse ojo está um pouco mais atrás e esse está um pouco mais adelante. Este está um pouco mais arriba e esse está um pouco mais abaixo. É claro que eu estou falando da fotografia. Se nós colocarmos isso acertando no plano oclusal, porque o plano oclusal está cambiado, esse ojo estaria mais acima, acertando a postura da cabeça do paciente. Mas, de qualquer forma, na fotografia, vocês percebem que esse está um pouco mais atrás, esse está um pouco mais adelante. Este está numa posição mais alta do que este na fotografia, no crânio. Este lado, a maxila, tem um desenvolvimento completamente diferente deste. Depois de descruzada a mordida, vocês percebem como a postura dos olhos melhoraram? Então, os cambios que nós hacemos na maxila, sim, se refletem no terço médio da face. Este é um outro paciente, mesmo que falamos antes, uma mordida cruzada muito severa, ela é anterior e posterior. Tratamos com a aleta unilateral, primeiramente, para corrigir a mordida cruzada cá. Depois se colocou a aleta bilateral, sempre com expansão bilateral. Este é o aparato. O tornilho acá está torto, está errado, hein? Tinha que estar reto. Foi feita a expansão. Depois de se fazer a expansão, perceba que houve um crescimento muito grande da maxila e uma projeção da maxila por sobre a mandíbula. Eu pus esse caso justamente para que vocês possam perceber o crescimento que nós temos. Acá. Temos na maxila. Repara que a maxila se projeta adelante. E sempre temos um crescimento da dimensão vertical, posterior. Sempre. Todos os casos. Acá, para a gente terminar uma expansão, este não é mordida cruzada unilateral, é bilateral e com a mordida aberta bastante severa e uma maxila extremamente pobre. Foi feita a expansão acá já direto com aletas bilaterais. Por quê? Porque a mordida cruzada é bilateral. Sempre uma expansão encapsulada com as aletas. Houve um crescimento muito grande da maxila. E eu quero que vocês percebam que a mordida aberta vai se cerrar sem nenhum tipo de aparato, sem nenhum erro, sem nenhum fio, sem nenhum fio se abre... Arco. Perdão. Sem nenhum arco. Nos olhos, nenhum arco para se cerrar a mordida. Percebam que a maxila vai avançando por sobre a mandíbula. Olha a diferença. Maxila sempre avançando por sobre a mandíbula. E os aparatos muito simples. Tornilho de expansão, uma placa encapsulada com as aletas. Era uma mordida aberta e uma mordida cruzada bilateral muito severa. Um paciente com face adenoidiana, problemas respiratórios, e percebe que a expansão foi tremenda. Olha o que essa maxila rodou e travou essa mandíbula. Esse paciente nunca mais será na mordida aberta novamente. Isso que eu queria mostrar. Repara que
o crescimento do terço médio da face, do maxilar, e o crescimento da pneumatização dos ossos da face, ou seja, dos seios maxilares, seios frontais, seios paranasais, foi muito grande, é muito severo. Não sei se é nítido para vocês, mas o crescimento dos seios da face é tremendo. Não temos nenhum arredondamento de raiz, não temos nenhum problema periodontal, não temos nada. E a mesma a coisa que falamos anteriormente, sempre temos um crescimento posterior da face. E uma projeção muito grande, muito severa da maxila por sobre a mandíbula. É por isso que nós outros conseguimos tratar as mordidas abertas e as classe 3 em fase de crescimento. E lá o exame eletromiográfico, acá, a mandíbula não está anteriorizada, acá, vocês todos conseguem perceber isso ou não? Como a mandíbula está anteriorizada, os temporais têm pouco uso na parte anterior. Então, as fibras anteriores do temporal não está usando nada. Vamos ver depois, eles foram ativados, olha, justamente para conter o avanço mandibular. Os temporais posteriores aqui, esse lado estava ativado, esse lado nem tanto, justamente porque esse lado a mordida cruzada é mais severa. Após os tratamentos, os temporais posteriores estão sem função. Por quê? Porque quem está guiando a mandíbula para trás agora é a guia anterior, são os dentes. A guia anterior, acá, é que está mandando a mandíbula para trás. Não necessita mais da ação dos temporais em parafunção. O masseter acá estava trabalhando muito pouco, porque a mandíbula estava muito anteriorizada. Após o tratamento, houve um aumento da força do masseter, porque está puxando a mandíbula para trás. Isso é uma ação do aparelho. A língua estava inferiorizada cá. Olha a língua aqui, ó, anteriorizada e inferiorizada, porque não cabia aqui em cima, não havia espaço. Como crescemos bastante a maxila, ela ficou mais larga, mais antes, a língua relaxou. Esse é a paciente antes e depois. Pode-se ver que houve um câmbio muito grande no terço médio da face do paciente, se desenvolveu muito. Aqui mais um casinho muito simples, esse usamos a expansão bilateral com arco de Eichler. Esse arco de Eichler é o mesmo que Lobinler usa para tratamento de classe 3. A Vilma Simões também usa muito, ela usa com acessóriozinho cá que ela chama de botinha. Acá a expansão, muito grande. Depois da expansão, e o travamento da mordida cruzada anterior. Não é muito simples, é uma mordida aberta, sei lá. E isso que eu queria mostrar, sempre temos a projeção da maxila por sobre a mandíbula. Sempre temos um crescimento grande do terço médio da face. Sempre. Outro caso, mordida cruzada anterior. Eu avancei um pouco, me perdão. Acá podemos perceber que a língua está inferiorizada, por isso que eu estava mostrando a eletromiografia do gástrico. E a inversão dos orbiculares do lábio. Quando nós outros afastamos acá o bucinador
Vamos ver se vocês me compreendem. Estamos afastando o alucinador, ao mesmo tempo nós estamos mudando o quê? Lotração dos orbiculares dos lábios. Então, ao afastar o alucinador, eu ao mesmo tempo estou trabalhando a musculatura do orbicular dos lábios superiores e estou trabalhando a musculatura do orbicular dos lábios inferiores. Quando eu cresço e desenvolvo a maxila, quando eu deixo a maxila mais antes, eu permito que a mandíbula seja contida por essa maxila e, ao mesmo tempo, essa língua suba. Foi o que foi hecho acá. Usamos um parafuso de protusão para se mandar essa pré-maxila adelante. Se descruzou, usamos as aletas bilaterais e temos a correção da mordida cruzada. É isso. Não sei se eu estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer problema, é só me enviar um correio ou um WhatsApp pela doutora Janete. O que eu puder ajudar, o que eu souber, por favor, estou à disposição. Obrigada. Muitas graças a todos, Graças viu? a